Olá, minhas saudações a todos. Nosso tema de hoje é o que não é espiritismo. Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de lembrar a importância da máscara, a importância da higiene com as mãos, a importância do distanciamento social. São coisas fundamentais nesse momento que atravessamos, né? A máscara não é perfeita, mas é a melhor proteção que temos neste momento. Acredite nisso. Bom, vamos ao nosso tema, né? O que não é espiritismo. Vai ficar claro por que a gente deu esse título. Se você gostar, nos dê seu like, divulgue para seus amigos, ajude-nos a espalhar algumas coisas boas para um mundo que já está cansado de problemas, mesmo que seja este pequeno grão de areia. O que não é espiritismo? A filosofia espírita, ela e suas consequências morais, requer leitura e estudo, muita leitura e muito estudo. Filosofia em consequências morais, foi assim que Kardec apresentou o espiritismo ao mundo, né? É uma filosofia com consequências morais. Muita gente, tenho visto, faz críticas, quer fazer críticas, quer fazer juízo a respeito do espiritismo, só que pelas críticas que fazem, denotam uma completa ignorância a respeito do que de fato vem a ser o espiritismo. Provavelmente se informam a respeito do espiritismo em obras secundárias ou em leituras apressadas. Se fossem buscar na fonte, na codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, se fossem realmente ler com atenção, estudar essas obras, não fariam as críticas que se vê por aí, né? Completamente infundadas. Parte da culpa é do próprio movimento espírita. Muitos adeptos, infelizmente, também pecam pela falta de informação. Se limitam a estudar apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, que é bacana, sem dúvida alguma, é uma leitura de cabeceira bastante edificante, mas a base filosófica o estudante espírita tem que buscar, tem que estudar, né? Que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Revista Espírita. A obra de Kardec é vasta e é a obra fundamental, foi o nascimento do espiritismo e ela foi muito bem elaborada. Kardec teve um cuidado todo especial com essas obras da codificação. Então, nossa proposta aqui é apontar alguns pontos que são fontes de confusões, acarretam confusão se não forem bem compreendidos. Esta é a nossa proposta aqui. A iniciativa não é nova, já tem várias iniciativas nesse sentido, mas eu acredito que a gente pode apontar alguns aspectos que costumam ser esquecidos nas considerações que se fazem por aí. A gente começa dizendo o seguinte: é muito importante que se medite, se reflita e veja quanto isso é verdade. O espiritismo não é religião. Não é uma religião na acepção usual do termo. Nós não temos imagens, não cultuamos, digo nós porque também sou espírita, não cultuamos imagens, não temos hierarquia sacerdotal,
não temos paramentos, não temos práticas de ritos cerimoniais ou sacramentais, como casamento, batismo, quer dizer, nada desses atributos típicos de uma religião fazem parte do espiritismo. Então, não é adequado chamá-lo de religião. O espiritismo não é umbanda, não é candomblé, não é religião de origem afro-brasileira, não existe espiritismo de mesa branca, não existe espiritismo kardecista. Kardec, o codificador Allan Kardec, foi ele o autor do termo espiritismo, e ele explicou muito bem no Livro dos Espíritos, na introdução, a razão que levou ele a criar esse termo espiritismo. Então, falar em espiritismo kardecista é uma redundância, é um pleonasmo completamente desnecessário, talvez até mais do que desnecessário, é inadequado. É preciso tomar cuidado com isso. O espiritismo não vê Jesus como Deus, nem como filho preferido de Deus. Tá? Isso é importante. Jesus foi um espírito cujo caráter, cuja moral, cujo o amor incondicional ao próximo, à natureza, foram, além do seu tempo, foram exemplos magníficos, sublimes, que devem ser perseguidos como modelo. Mas foi um espírito, como nós somos espíritos. Ele não era um Deus. O espiritismo não é uma fé irrefletida em dogmas ou no sobrenatural. Não é uma revelação miraculosa. Não aceita nem pratica milagres. Importante que se pense sobre isso. O espiritismo não pratica a medicina alternativa, né? Ele não adota nenhuma prática medicinal alternativa. O passe, ele é uma transmissão de fluidos, digamos, energéticos, magnéticos, espirituais, através do médium para a pessoa, mas não visa a cura. Ele pode eventualmente servir como complemento de um procedimento médico tradicional. O espiritismo de forma alguma recomenda que as pessoas deixem de ir a um médico, a um psicólogo, a um psiquiatra. Não é espiritismo querer substituir essas ferramentas tradicionais. Não pode. O espiritismo não adivinha o futuro, não faz previsões, não fornece receitas de prosperidade, de sucesso. Nada disso é parte do espiritismo. O espiritismo também não propõe a prece como uma mendigagem espiritual. Tá? Ficar pedindo coisas para espíritos superiores, para Deus. A proposta da prece não é essa. A proposta da prece é uma introspecção, uma reflexão íntima, né? Uma busca de um encontro consigo mesmo, né? Uma busca de elevação espiritual. E essa é a função da prece. Não tem receitas, não tem palavras que devem ser recitadas, gravadas, memorizadas. Não. É uma reflexão íntima. Esse é o verdadeiro sentido da prece. O espiritismo também não tem nenhum interesse em fazer adeptos. Temos o maior prazer, satisfação em apresentar o espiritismo, explicar, esclarecer a quem quiser, mas jamais temos a intenção de fazer prosélitos, de convencer, de catequizar ninguém. Não, isso de forma alguma. E também não nos julgamos dono da verdade. Longe disso. O espiritismo não salva ninguém, não faz ninguém melhor nem pior.
ele dá ferramentas para que a pessoa, caso deseje, ela busque se modificar para melhor. O Espiritismo ele fornece essas ferramentas, se a pessoa tiver interesse. Mas ninguém não vai modificar ninguém se a pessoa não quiser. Também não existe no Espiritismo pecados, né? Céu, inferno, são coisas estranhas ao Espiritismo. Comuns talvez em várias religiões, mas ao Espiritismo não. Então isso reforça o fato de que o Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional. O Espiritismo também não garante a infalibilidade de ninguém. Seja adepto, seja estudioso, seja um divulgador, palestrante, seja um médium, seja um espírito desencarnado, são todos espíritos em evolução, sujeitos à falha. Isso é muito importante que se tenha isso em mente. O Espiritismo também não concede indultos, não faz julgamentos, não julga nem condena ninguém por seus erros. O Espiritismo não compactua com nenhum tipo de preconceito ou intolerância. Somos contrários a todo e qualquer tipo de preconceito, seja de gênero, seja de etnia, seja de ideologia, seja de orientação afetiva, seja qual for, somos contra preconceito, somos a favor da total aceitação das diferenças, da total aceitação do próximo, como ele é. Então, isso é um ponto bastante firme, né, do Espiritismo, é essa tolerância, essa aceitação ampla das diferenças. O Espiritismo também não é ciência, no sentido, na acepção materialista do termo, tá? Como a física, a química, a biologia, não. O Espiritismo não é ciência nesses termos. O Espiritismo também não é refratário à crítica. O Espiritismo é aberto à crítica, aceita de bom grado a crítica, desde que seja honesta, desde que seja racional, desde que seja feita com urbanidade, com educação, né? O Espiritismo acata muito bem a crítica, não há por que não aceitá-la. O Espiritismo, obviamente, não se opõe à ciência e à filosofia. Ao contrário, prestigia muito essas duas áreas do saber. Prova disso é o que nós temos no que Kardec colocou no capítulo 1 da Gênese. Item 55. Vejam só. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. Olha que colocação que precisa ser meditada com cuidado. No mesmo item 55, a seguir, vem a seguinte colocação também muito importante. Caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, essas duas colocações que se encontram na Gênesis, elas reforçam o caráter não religioso do Espiritismo. Uma religião, ela se fecha, ela tem dogmas pétreos, rígidos de fé. Ela não aceita nada que não seja, que esteja fora daqueles dogmas. O Espiritismo não, ele está aberto à crítica, ele está aberto ao progresso, às novas descobertas da ciência. Então, isso mostra muito bem que ele não é uma religião. O Espiritismo
Por isso mesmo não se opõe à teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Muito pelo contrário. Nós, inclusive, ampliamos essa teoria para o plano espiritual. Então nós temos uma visão até ampliada da teoria da evolução, que não está limitada somente ao plano biológico. O espiritismo o espírito não é um ser sobrenatural, é incorpóreo, mas não é imaterial. É feito de alguma coisa, né? A constituição do espírito, claro, ela ainda está além do nosso alcance, da nossa compreensão que temos da natureza. Por isso, especulações que surgem por aí dizendo que a mecânica quântica explica o espírito, mostra a existência do espírito, não, são especulações sem comprovação, sem aceitação da comunidade científica. São especulações. Não temos, por enquanto, condições, não temos ainda compreensão suficiente da natureza para dizer o espírito é constituído assim, assim, assado, é constituído disso, disso, disso. Não, nós não temos. O espiritismo não acredita por acreditar ou por mero conforto emocional na vida após a morte. Claro que não, isso não é um dogma. Manifestações comprovando a vida após a morte, elas existem desde das cavernas, desde que o homem habitava as cavernas. Existem manifestações que evidenciam que a consciência se mantém após a morte do corpo físico. Hoje, a quantidade de relatos provenientes de pessoas que viveram experiências de quase morte, em condições, não vamos entrar nesses detalhes, mas em condições que realmente não podem ser explicadas de outra forma a não ser o fato de que a consciência não está localizada no cérebro. Existe uma consciência que se localiza fora, pode se localizar, se deslocar para fora do corpo. Então, tem relatos, uma quantidade muito grande de relatos apoiando essa tese da existência do espírito. Não é um dogma. O espiritismo não tem controle dos espíritos. Tá? Esse é um fato. Então, muita gente que às vezes reclama, tá, mas se o espiritismo acredita na vida após a morte, por que não prova a existência do espírito? Né? Como se fosse possível provar no laboratório. No laboratório de física, de química, de biologia. Não, o espírito não é uma cobaia. O espírito é um ser inteligente, é um ser livre, é um ser que tem vontade própria, tem livre-arbítrio. Ele não se submete a ser tratado como uma cobaia. É isso que precisa entender, é isso que precisa ficar claro, né? E o espiritismo não tem controle dos espíritos. O médium não chama, não se comunica com o espírito na hora que ele bem entende. Não, é o espírito que determina a hora, o lugar, a conveniência de se comunicar. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham que o espiritismo é que manda nos espíritos, de forma alguma. O espiritismo também não compactua com o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É dualismo do bem e do mal. Nós não compactuamos com isso, não achamos que exista bem e mal.
Isso são produtos da invenção humana. O Espiritismo não enxerga crises, destruição, são processos naturais que ocorrem na natureza, né? Fazem parte da eterna transformação de tudo na natureza, é a impermanência de tudo na natureza. A natureza está em permanente transformação de tudo. Então, o que a gente às vezes acha que é uma catástrofe, é uma crise ou uma desgraça, não, isso não procede. São processos, são transformações. Quando se fala, puxa vida, mas olha que catástrofe, que desastre, morreram milhares. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Desencarnaram muitos espíritos, mas não morreu ninguém, estão vivos do outro lado. Nós não somos indiferentes. O Espiritismo não é indiferente ao sofrimento humano. Nós entendemos a dimensão do sofrimento humano. Fazemos o que estiver ao nosso alcance. Um espírita deve estender sempre a mão ao próximo que esteja atravessando dificuldades. Sempre tem que estender a mão. Mas a perspectiva sobre a qual olhamos esse sofrimento é diferente, é uma outra perspectiva. Nós também não somos coniventes com a maldade. Não entendemos que exista maldade. A maldade ela tem que ser vista como consequência de uma causa. Há uma causa para que aquilo que é chamado de maldade tenha sido levado a efeito. É o que nós entendemos, é a lei da causa e efeito. E está dentro do mesmo que estávamos comentando a respeito das transformações que existem na natureza. O Espiritismo não veio combater religiões ou sistemas, tá? De forma alguma. A gente oferece alternativas, oferece uma visão diferente, alternativa do mundo, mas como alternativa, não como combate, como oposição às outras religiões, a outros sistemas. O Espiritismo não combate também o materialismo filosófico. O materialismo filosófico não pode ser confundido com o uso pejorativo que se tem de materialismo, né? Que seria aquela pessoa gananciosa, egoísta, que só pensa nela, só pensa em enriquecer, no dinheiro, nos prazeres carnais, no seu conforto. Não é desse materialismo que estamos falando. Estamos falando do materialismo no sentido filosófico, científico. A ciência ela é materialista porque ela não consegue, ela não tem instrumentos que permitam a ela estudar o que não for, o que estiver além da matéria, o que não for matéria. Então, nesse sentido que o materialismo filosófico está colocado aqui, e o Espiritismo não pretende combatê-lo. Nós oferecemos, o Espiritismo oferece uma visão diferente do mundo, mas não a título de combate, a título de disputa. Apenas uma alternativa, uma visão alternativa. O Espiritismo não propõe a adoração de Deus. Adorar a Deus, não somos contra ninguém, o Espiritismo não é contra que alguém adore Deus, mas não é uma proposta do Espiritismo. Deus a ideia de Deus é inefável, ou seja, Deus é indefinível. É querer apequenar Deus, querer defini-lo.
Não sei se vocês conseguem captar esse conceito. Toda vez que você quiser definir Deus, você vai definir Deus usando atributos humanos, criados pelo ser humano. E Deus, se nós quisermos entender o Criador como algo muito além da nossa capacidade, da nossa compreensão, nós não podemos querer atribuir a Ele valores, conceitos que são humanos. Então, é preferível, é um ato de humildade maior entender que Deus está além da nossa compreensão, é inefável, é indefinível. Esse é o pensamento espírita. O espiritismo também não possui um tríplice aspecto: religião, ciência e filosofia, como se costuma dizer, se diz aí o tempo todo. Isso não é verdade. Pelo que nós já falamos anteriormente a respeito de religião, a respeito de ciência, não podemos fazer essa afirmativa assim levianamente. Existe até a possibilidade de se tomar a doutrina espírita como tendo uma multidisciplinaridade, como permitindo que seja analisada de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista científico e de um ponto de vista filosófico, mas isso aí não pode ser feito de forma descuidada. Você simplesmente afirmar isso para uma pessoa que não conheça o espiritismo, você vai estar falando uma coisa inadequada. Você vai estar, em vez de valorizar o espiritismo, como normalmente se pretende quando se usa essa definição, você vai estar desqualificando o espiritismo. É preciso cuidado com isso. Nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre isso daí, como Kardec via, a maneira que Kardec via a religião dentro do espiritismo e a ciência. Outra coisa que é importante destacar, vamos fazer isso futuramente, mas só para antecipar, a ciência na época de Kardec é diferente da ciência de hoje, tá? Neurociência não havia na época de Kardec, né? Sociologia não havia na época de Kardec. Então, as coisas têm que ser analisadas nos seus respectivos contextos, com muito cuidado, com muito estudo. Bom, vamos ficando por aqui. Se você gostou, nos dê seu like, divulgue para os amigos. E até a próxima, se Deus ou a natureza quiser.